Amados irmãos e amigos ouvintes da Palavra de Deus, por mais uma vez me faço aqui para ministrar a Palavra do Senhor nosso Deus, querendo já aproveitar o espaço para pedir aos amados que entrem no meu canal, deixe lá o seu joinha, comentem, para que assim eu possa manter o canal ativo e muitas outras mensagens eu possa estar transmitindo para a edificação da minha e das vossas vidas. Eu quero, nesta manhã, tentar aqui esclarecer algo que tem sido propagado na terra ou sobre a terra aos corações da humanidade, acerca de quem ou sobre quem a Igreja de Deus na terra está edificada. Ela encontra-se edificada sobre Pedro ou sobre Cristo? É disso que vamos estar falando a partir de agora. Eu quero me ater a um texto bíblico que se encontra no Evangelho segundo escreveu-nos Mateus, no capítulo de número 16, do versículo 13 ao versículo 18, quando Jesus Cristo, estando reunido com seus discípulos em Cesareia de Filipe, ele reporta-se aos seus discípulos e lhes faz uma pergunta, querendo eles saber o que estavam dizendo os homens acerca de quem era ele. Os discípulos, então, respondem para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, e outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. Quando eles respondem para Jesus Cristo desta forma, Jesus, por mais uma vez, dirige a eles uma nova pergunta, dizendo-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Diante disto, Deus se manifesta através de Pedro e revela quem Jesus Cristo era de fato, dizendo-lhes: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isto falando Deus através do apóstolo Pedro. Diante dessa declaração de que Pedro, na oportunidade, dissera para Jesus Cristo, Jesus Cristo se volta para Pedro e diz-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, do grego Petro, que significa pequeno fragmento de pedra. E sobre esta pedra, sobre o que tu disseste, eu edificarei a minha igreja, de modo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vale-me salientar aos amados ouvintes desta palavra que a expressão, abre aspas, sobre esta pedra, fecha aspas, está relacionada à resposta de Pedro quando este disse: Tu és o Cristo. Para que fique melhor para o nosso entendimento, nos é necessário convidar o amado, os amados,
a observarmos o que o próprio Jesus Cristo está nos dizendo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 21 e o versículo de número 42, quando ele reporta-se aos maiorais, às autoridades de sua época, e diz-lhe: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Essa afirmação de Jesus, ela é uma interpretação veraz do Salmo 118 e o versículo de número 22, quando o salmista, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, vai dizer: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. O que então é ratificado pelo apóstolo Pedro, quando, após ter ele e João, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, ido à oração no templo em Jerusalém, e na entrada do templo, na porta do templo chamada Formosa, jazia ali um homem coxo de nascença. Este, ao ver Pedro e João entrando no templo, estende-lhe as mãos e lhes pede uma esmola. Diante desse pedido de esmola, Pedro e João se voltam para o coxo e diz-lhe: olha, nós não temos prata e nem tampouco temos ouro, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o texto vai nos dizer que eles estenderam a mão e tomou pelas suas mãos, o colocando de pé, de modo que aquele homem passara agora a andar. Este grande milagre operado logo fora divulgado, chegando ao conhecimento das autoridades. E aquelas autoridades, por sua vez, mandam que prendam a Pedro e a João. É quando, estando eles presos, Pedro se levanta e dá um discurso, porque as autoridades queriam saber em nome de quem eles haviam operado tal milagre. E Pedro, se levantando em seu discurso, ele vai dizer, no capítulo de número 4, versículo de número 11, fazendo uma ratificação do que já havia sido dito pelo salmista no Salmo 118, versículo 22, e pelo próprio Senhor em Mateus 21, 42, dizendo-lhes: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E não fica tão somente por aí as declarações de Pedro acerca de quem é a pedra, pois na sua primeira carta universal, na sua primeira epístola, no capítulo de número 2, o versículo 3 e 4, ele vai estar dizendo: se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedro está declarando de forma enfática, de forma objetiva, que não ele é a pedra, não ele é a sustentação, não ele é a base,
Não, ele é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra principal, senão Cristo Jesus e este Filho de Deus vivo. Meus amados ouvintes, o maior erro da humanidade está em não examinar as Escrituras. E ora, que fora o que Cristo nos orientou a fazermos, conforme João 5,39, quando ele nos diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem examina as Escrituras, impossivelmente será enganado, será confundido, porque a própria palavra há de nos esclarecer tudo. E uma vez nos sendo esclarecido, não há como vivermos no engano. Que nesta oportunidade, através desta mensagem, o Espírito Santo do Senhor possa estar a convencer o teu coração acerca de que Cristo é a pedra principal, de que Cristo é a base da igreja, sobre a qual a igreja do Senhor na terra encontra-se edificada. Que o Espírito Santo do Senhor te possa convencer disto e você possa passar a viver ligado a Deus por intermédio de seu Santo Filho, em nome de Jesus.